Paz do Senhor para a igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Deus, entregamos a Ti, Deus, as nossas vidas. Oh Deus, nesse importante, Deus, assunto, que é o discipular, Senhor. Meu Deus, muitas vezes ficamos despercebidos quanto a isso, mas que o Senhor possa, Senhor, usar rica e poderosamente o Teu Filho, Pai, o pastor Robson, que nos trará, Senhor, aquilo que o Senhor tem, meu Pai amado, colocado em seu coração, aquilo que é importante para o reino, Pai, e que sejamos multiplicadores de cada informação nova, Deus, que o Senhor nos trazer através deste curso, Pai, neste momento que passaremos aqui, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Oh, Deus amado, a gerar discípulos, é o nosso objetivo, é o nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Jesus. A paz do Senhor, meus amados. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus 28, 19. Eu vou pedir aos irmãos que nós vamos abrir agora, porque para começar, para você não abrir a Bíblia. Mas durante a aula, se eu pedir para tu abrir a Bíblia, vai ser demorado um pouco. Aí vai comer o tempo da aula. Aí eu vou abrir aqui, vou ler e para a gente tocar, tá bom? Então vamos ler juntos? Todos juntos? Mateus 28, 19. Amém? Todos juntos? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Pode assentar em nome de Jesus? Meus amados, como os irmãos já sabem, não é isso? Nós estamos aqui sendo participantes de um projeto de formação do grupo de discipuladores da Assembleia de Deus em Juiz de Fora. E a finalidade é convocar, organizar e capacitar esse grupo de discipuladores. Nós já contamos com mais de 500 discipuladores espalhados em Juiz de Fora, e nós contamos com discipuladores que não são da nossa igreja, inclusive, são de outras igrejas, que a gente tem apoio nos bairros quando as pessoas se convertem. Muito bem. E o importante é nós entendermos da nossa responsabilidade de consolidar a vida. Nós estamos aqui para consolidar vidas. São os irmãos que vão ajudar o colega a caminhar com Jesus. Para disso, fazer o discipulado dele quando esse crente vai ser introduzido na igreja, para ele não ficar voando na igreja. E muitas vezes nem vem voar, fica em casa, e é preciso ser buscado. E essa convocação será de voluntários, que pelo nosso projeto são voluntários acima de 18 anos, com 5 anos de crente, batizado nas águas. Ah, irmão Robson, eu não tenho 18 anos. Ah, eu não tenho 5 anos batizado de crente. Mas se você está aqui, o teu coração está nesse negócio. Então, mais importante que a tua maturidade vai ser o desejo do teu coração. Então, Deus vai te capacitar, vai alimentar o teu coração, porque Jesus mandou o gadareno pregar, falar para o povo, depois de convertido e liberto, vai dizer o que o Senhor fez na tua vida. A mulher samaritana se converteu e ela já foi falar o que Jesus tinha feito na vida dela. Então, é importante a gente entender isso. Mais vale um coração fervendo em fazer a obra de Deus do que uma pessoa que tem todos os requisitos, mas o coração não está no negócio. Amém? Os locais de convocação serão os nossos cultos, onde as pranchetas já correm. Essa prancheta que está aqui, ó, se tiver alguém que não se inscreveu ainda, essa é a prancheta da inscrição para os consolidadores. E é feito nos cultos da igreja. A relação de convocados, quando passa nessas pranchetas, ela vai alimentar um banco de dados onde nós temos a relação de todos os discipuladores da nossa igreja. São mais de 500. Eu falei assim, não adianta fazer a contagem agora, eu vou fazer quando somar esse grupo para informar os irmãos nas próximas aulas. Eu quero dar a informação exata no nosso status que está acontecendo conosco. Muito bem. E essa relação, ela vai alimentar um banco de dados, onde quando se necessitar, uma pessoa que se converte na praça, chega ao nosso conhecimento, a gente vê quem é o vizinho dela. Aí fala, o pastor Samuel é o vizinho dela. A irmã Raquel é o vizinho dessa pessoa. Eu já fiz contato com uma irmã para atender uma nova convertida no bairro dela. Irmão Robson, essa moça é minha prima. Que felicidade que ela se converteu.
Na verdade, ela estava voltando para Jesus. Eu vou correndo procurá-la. Então, essa é a importância do vizinho procurar um novo crente. É o vizinho que procura. Portanto, por isso que a gente precisa do bairro, tão somente dos irmãos. Muito bem. O porquê da organização desse trabalho? O grupo de pregação do evangelho a 4 paredes, fora das 4 paredes, eles começaram a ganhar alma para Jesus e decidiram necessidade de atender essas pessoas, de buscar essas pessoas. Porque não basta só ganhar para Jesus, tem que dar continuidade. E aí nos procuraram e tal, e nós começamos a orar junto, eu e o pastor, e Deus nos abençoou com esse projeto para a glória de Deus. Essa apostila que os irmãos vão estudar com ela não é invenção minha, não. Essa apostila tem mais de 20 anos. Olha só quanto tempo nós estamos atrasados. Tem mais de 20 anos essa apostila. Só que ela foi adaptada para a nossa realidade e ela foi enxuta para ficar o mais enxuta possível para a nossa realidade aqui. Muito bem. A relação dos consolidadores, já como falei com os irmãos, ela é feita de acordo com bairros. Lá, de A a Z, os bairros são colocados onde você vai entrar. Você está entrando agora, então você vai ser encaixado lá no teu bairro. Fonte-Ville já tem 2 discipulados, além dos irmãos, já tem mais 2 de lá que estão entrando no bairro Fonte-Ville. Então, quando você chega, você é jogado no bairro em que você vai trabalhar, que é o bairro da tua moradia. Muito bem. O canal de comunicação é o nosso velho WhatsApp, não é isso? Onde a gente recebe o material, onde recebe a apostila, onde recebe esse projeto para você ler em casa minuciosamente, que você tá para você lá no grupo, onde tu vai estudar esse projetinho aqui, onde você vai estudar a tua apostila. Muito bem. E ali também nós temos os avisos e tal, e o pastor Gineu, o sonho dele é fazer uma grande confraternização de discipuladores. Ele tem o desejo do coração dele. Desde que começou, é o desejo do coração dele fazer um grande movimento de confraternização dos discipuladores. Muito bem. E graças a Deus está todo mundo guardado com a gente lá. Muito bem. A ficha de novo convertido é a ficha que a gente recebe quando se converte. Entenda bem, o novo convertido, ao se converter, é preciso pegar o nome dele, mesmo que não seja completo, o nome dele, o telefone e o endereço. O endereço é mais importante do que o telefone, por que pareça. Porque o telefone às vezes dá errado, não mora mais aqui, é de outra pessoa, acontece um monte de coisa com o telefone. Aí sobra o endereço, para o discipulador bater na porta da pessoa e encontrar e fazer o discipulado dele. Então, é importante ter esses dados, nome, endereço e telefone. Já o discipulador, basta o nome completo, daí sim, o discipulador tem que ter o nome completo, porque são vários discipuladores com o mesmo nome, aí tem o telefone e só o bairro dele. E o bairro dele a gente vai colocar ele na tabelinha lá do bairro dele. Muito bem. A escalação dos consolidadores vai ser feita de acordo com a necessidade. Você talvez, Robson, eu sou discipulador desde a primeira turma, eu nunca fui chamado para discipular ninguém. É porque não se converteu ninguém no teu bairro. Entendeu? Mas isso não quer dizer que você não vá trabalhar. Você pode ver, sei lá, você pode passar por uma pessoa, evangelizar uma pessoa, um conhecido seu, você pode fazer o discipulado de alguém, independente de você ser convocado. O discipulado, ele não é único exclusivamente para o trabalho da cruzada, é para a igreja durante a sua vida. Portanto, se você não foi chamado ainda, ora a Deus para um vizinho teu se converter, ou então você evangelize no seu bairro para você poder fazer o discipulado dessa pessoa. E quando... Outra coisa que existe uma escala, é que a escala é feita para não sobrecarregar um irmão. Irmão Renato, ele é do bairro dele, Lourdes, né? Ele é do bairro Lourdes, e aí ele está fazendo discipulado de uma pessoa. Aí outra pessoa que se converte do bairro Lourdes, Renato, a Renato é bom discipulador, vou mandar para Renato. Eu não posso empilhar ele de discipulados. Eu tenho que ter outras pessoas para passar para outra pessoa, salvo, os irmãos vão ver isso, se for de outro sexo, se for só homem, eu vou ter que jogar para ele. Os irmãos entendem? Então, irmãos,
existem bairros de fato que só tem um discipulador. Tem bairro que não tem discipulador. Aí eu tenho que procurar no mapa um bairro próximo para puxar um discipulador próximo do bairro. E, para a glória de Deus, aconteceu isso num bairro que eu achei um pastor de um bairro vizinho. Esse pastor não é da nossa igreja. Aí o que ele fez? Mas ele é discipulador da nossa igreja. Mas ele não é da nossa igreja. Ele está dentro do nosso hall. E aí o que ele fez? Foi na casa do rapaz, novo crente, chegou lá para visitar o rapaz, não só chamou ele para a igreja, como aceitou Jesus, o pai, a mãe e os irmãos dele para a glória de Jesus. E conduziu para a igreja dele para a glória de Jesus. Então, nós não estamos trabalhando para a tabuleta da Assembleia de Deus, para a placa da Assembleia de Deus. Nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Amém, irmãos? Muito bem. E, obviamente, a gente vai sempre distribuir as tarefas, tá bom? E a missão do Consolador, eu vou ler ipsiliter aqui, de posse do novo convertido, ele vai, em primeiro lugar, orar pelo seu discípulo. Recebeu os dados dele, que eu vou te passar pelo telefone e tal, recebeu? A primeira coisa que tem que fazer é orar pelo discípulo. Sem oração não vai a lugar nenhum, nem adianta telefonar, nem adianta. Telefona primeiro para Deus. Pede para Deus te dirigir, dada a tua graça, para você poder acessar aquela pessoa. E aí depois você telefona para a pessoa. Se puder jejuar, jejue, porque essa obra, irmão, o diabo fica louco com essa obra, porque ele quer acabar, quer destruir. Então é importante você orar ao Senhor, jejuar, pedir a Deus graça. E aí tu vai fazer contato com a pessoa, entendeu? E aí faz o contato telefônico. E tem pessoas que já vêm para a igreja só pelo simples telefonar. Mas tem pessoas que você tem que visitar. E aí você vai aconselhar a pessoa e convidar o novo crente, o novo convertido, para vir para o convívio da igreja, incentivando ele a frequentar a escola dominical, onde tem a nossa classe de novos convertidos. Está aqui o Renato, que é fruto do evangelismo do Bom Samaritano, se converteu a Cristo, fez discipulado dele, hoje está aqui, já está pregando a palavra, está sendo convidado para pregar nas igrejas. Então Deus está usando esse moço para a glória do nome dele. E ele está aqui aprendendo, mas ele já é discipulador. E ele é meu discípulo também. Olha que coisa linda. Eu estou discipulando ele, mas enquanto eu estou discipulando ele, já está discipulando outras pessoas. Olha como é como se você estivesse ensinando uma pessoa a caminhar e ela já está ensinando outra pessoa a andar de bicicleta. É assim a coisa. Isso é coisa de Deus. É Deus que faz isso. A importância de colocar o coração na obra. Amém, irmãos? E eu quero dizer isso, que o discipulado, ele é contínuo. Vai ter um momento, claro. E detalhe, Renato, por um acaso eu te procuro. Renato, vem cá. Eu quero saber de você que está... Não. É no coração, é espontâneo de cada um. De chegar e conversar, uma coisa bem tranquila, bem suave. E você vai fazendo, vai acompanhando a pessoa em oração, orando pela pessoa, caminhando com ele. Muito bem. E aí você vai ajudar ele no convívio da igreja, juntando, acrescentando. Isso que é, como chama a palavra da moda agora, inclusão. Isso que é inclusão. É você trazer a pessoa para o seio da igreja, louvado seja o nome do Senhor. E vai incentivar ele a frequentar a classe de discipulado. A classe de discipulado, irmão, é uma mão na roda para a gente. 80% do teu trabalho já foi feito. Que é ensinar conforme a apostila. Ensinar conforme a apostila que eu falo, a revista da CPAD, de discipulado. Então, aqui na classe de novos convertidos, já tem um professor ensinando o discipulado. O teu trabalho é tão somente orar, incentivar, convidar para vir para a igreja, convidar para vir para a escola dominical. E aí, está gostando? Dando aquela atenção para a pessoa. Agora, irmão Robson, na minha igreja eu não tenho classe de novos convertidos. Na minha igreja não tem jeito, eu não tenho. Então, se apresenta o teu pastor e fala, pastor, eu sou voluntário a abrir a classe de novos convertidos aqui na nossa escola dominical. Aí ele fala assim, mas olha, minha filha, meu filho, não tem espaço físico, não tem problema, eu vou para baixo daquela árvore na esquina ali. Não tem problema, eu vou para dentro de um carro, eu vou dar meu jeito para ensinar. Olha, e tem outro lado também, tem pessoas que não conseguem vir para a escola dominical, ela não tem como vir para a escola dominical. Aí o que você faz? Você liga para ela e agenda com ela o melhor horário dela. Porque você não pode, como discipulador, você dá o teu horário, você dá a tua agenda, tu tem que escolher, perguntar para ela, qual é a tua agenda?
Qual é a tua... Onde você tem espaço para a gente tratar esse assunto? E aí você, com isso, você vai achar o melhor horário que a pessoa está disponível, porque a pior coisa que tem para um discípulo, irmão, é ele não dar atenção para você. Se tu está ensinando a Bíblia para ele, está com a revistinha na mão, ensinando a palavra de Deus para ele, ele está olhando, está pensando, preocupado com a hora, tem que ser para tal. Não adianta, não adianta. Se não tiver ligado, não consegue estudar. Tá bem, meus amados? Muito bem. E o feedback, no feedback, o que é feedback? Feedback é uma resposta do que foi feito. Feedback é o retorno daquilo que foi proposto. O que é o feedback? Você, como discipulador, você tem pastor, você tem líder. Então, quando você recebe um discípulo para cuidar, você vai tratar com aquele discípulo. Se porventura tiver com dificuldade, o feedback para o teu pastor é: pastor, olha, eu estou com dificuldade, assim, assim, assado, e tal, e tu vai explicar ao teu pastor qual é o teu problema que você está tendo. E o pastor vai te ajudar. Também, olha, pastor, foi uma bênção. O rapaz está feliz, está alegre, está caminhando, está ali, pastor, na escola dominical. Inclusive, você, quando chegar com o teu discípulo, você apresenta ele para o teu professor de escola dominical, para o professor da classe discipulado. Tu apresenta ele, aí ele vai conhecer o professor dele. Então, você não vai ser professor, você vai ser discipulador. Você está ajudando ele na fé. Você está orando com ele, está ajudando ele. Tá bom? E nós temos aqui, irmãos, as regras de ouro do discipulado. Está ali, ó. O discipulador e o discipulando serão do mesmo sexo. Homem discipula homem. Mulher discipula mulher. Pelo simples fato, óbvio, para as coisas não se misturarem. Você não pode se apaixonar pelo seu discípulo. Você não pode se apaixonar pelo seu discipulador. O discípulo não pode se apaixonar. Naturalmente já acontece aquela dependência emocional que nós vamos tratar, que tem que ser evitada. Agora, se for homem e mulher, irmão, a coisa piora. Piora ainda. Então não pode haver isso. Quem discipula homem é homem, quem discipula mulher é mulher. Irmão Robson, mas se no meu bairro só eu for discipuladora e o meu vizinho se converter, irmã, eu vou pedir para um discipulador de outro bairro ir lá visitar o seu vizinho e discipular ele. Nós não vamos pedir para uma irmã discipular um homem. Quem vai ser um irmão lá de outro bairro para discipular o vizinho dela. E você fica em paz. Porque essa regra, irmã, é fundamental. E tanto é que ela é a primeira. Sempre que possível, o discipulador fará visitas acompanhado. Confesso para os irmãos, é difícil eu conseguir 2 discípulos, olha só, mas não são 500, são 500, mas quando vai no bairro diminui. A seleção é por bairro, quando é um bairro que é sorteado, quando eu vou ver lá, tem um discipulador, tem 2 discipuladores. E detalhe, às vezes eu ligo para um discipulador e ele não pode atender. Você, né, olha, você está fazendo curso aqui, Deus está te chamando, teu coração está fervendo, mas nem sempre tu vai estar disponível. Você vai estar com uma viagem, você vai estar com uma doença e tal, então você não vai poder atender. E é normal, ninguém vai ficar chateado contigo que tu não pode atender um discípulo lá no teu bairro, não tem problema nenhum. Ninguém é 100%, ninguém está 100%. Aí, obviamente, a gente vai procurar outro discipulador. E acontece isso, a Raquel sabe, eu pego o telefone, o computador, ligo para um, não vai dar, ligo para outro, não vai dar. Aí no terceiro que a gente consegue discipulador, aí passa para o discipulador. E às vezes tem que achar um pastor de bairro. Tem que achar uma igreja na internet, achar uma igreja, que igreja é aquela, ligar para a tesouraria, para aquela igreja, para a secretaria, para achar o telefone daquele pastor do bairro, para o pastor atender, mas o importante é que a obra está sendo feita para a glória do Senhor. O discípulo não deixa de receber o discipulador dele. Óbvio, tem gente que não quer. Eu não quero mais não. Tem várias coisas que acontecem. Mas nós temos que fazer a nossa parte e procurar. Muito bem. O discipulador deverá desestimular, irmão, o discipulando a dependência emocional. Tu não tem que ser o titio dele. Tu não tem que ser a titia dela. Tu é uma irmã em Cristo. Tu é um irmão em Cristo. E já fala, olha para Jesus.
Não olha, não foque em mim, não dependa de mim. Eu tive um discípulo que a mulher dele falava assim, vai lá falar liga pro teu guru. Ela falava isso, mas para a glória de Deus, hoje ela está convertida, hoje ele é pastor para a glória de Deus, ela saiu diaconisa junto com ele para a glória de Deus, mas ela falava assim quando ela estava no mundo, vai lá falar com o teu guru. Você, irmão, discipulador não é guru. Não é guru. Discipulador é uma pessoa que está caminhando junto, que está ajudando. Você viu lá no logozinho do nosso grupo? É uma pessoa com o braço no ombro da outra. É assim. Hoje, tu está carregando, ajudando uma pessoa na caminhada. Amanhã, eu falo assim quando estou evangelizando. Eu estou falando Jesus para você, para tu ficar de pé. Porque lá na frente, se eu cair, tu está do meu lado para me levantar. E isso é importante você entender isso. Amém, irmãos e irmãos? Estamos ajudando um ao outro. E na dependência emocional. Olha para Jesus. Você tem que pegar o teu discipulado e formar ele um crente verdadeiro em Jesus. Não dependente emocional. Uma outra coisa, não estimule a dependência financeira. Não pode ter relação de dinheiro entre você e o teu discipulador. Vamos tratar na frente. E por último, o foco é quem? Jesus. Jesus é o foco. Foca Jesus. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala isso. Mas, irmãos, particularmente falo para os irmãos, eu não tenho coragem de falar, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Paulo teve coragem, mas eu não tenho. Você tem coragem? Seja meu imitador. Eu falo assim, imita Jesus. Seja imitador de Jesus. E eu estou caminhando junto, correndo nessa corrida, pedindo a Deus graça para eu não cair pelo caminho. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é super-mulher. O apóstolo Paulo também não era super-homem, não, mas ele tinha um espinho na carne. Então é importante entender, irmãos, que a gente tem que estar caminhando com o nosso irmãozinho, nosso novo crente, mostrando para ele, eu sou teu companheiro, eu não sou teu superior espiritual, não. A capacitação será feita nesse trabalho que os irmãos estão tendo agora, que é lembrar. Os irmãos, ninguém está aqui inventando a roda. Nós vamos tratar assunto aqui que os irmãos já conhecem, só que às vezes passa desapercebido. E por último, e outra coisa, as aulas, os irmãos perguntaram hoje, elas ficarão no site da igreja, como chama? Site não, no canal da igreja. E lá que vai ver, todas essas aulas vão estar lá. Então, quem perdeu a sua aula, não tem problema, vai estar assistindo online. Não está live, mas vai estar gravada. E todas as aulas serão gravadas para quem perdeu. Eu peço aos irmãos que não fiquem em casa vou ficar só no online, Não, venha presencial, porque aqui, aqui é mais gostoso, aqui a gente sente Deus gostoso na vida da gente. Amém, meus irmãos? E por último, irmão, esse projeto ele está aberto para novas ideias. Tem um irmão aí que me procurou, um diácono, que ele tem um curso de discipulado completo. Eu falei, irmão, vamos lá ver esse negócio para a gente já preparar. Não, eu vou assistir às aulas de vocês e tal, vou ver, porque eu não quero atrapalhar vocês. Ele falou para mim assim, eu falei, irmão, eu estou pronto para receber, para a gente juntar força, para ter uma coisa melhor a cada dia. Desde que foi aberto esse projeto, está aberto a modificações, claro, tudo para melhoria. A gente não quer criar coisa para bagunçar a nossa, como chama? Bagunçar o projeto, é para melhorar o projeto. Amém? Agora nós vamos entrar na nossa apostila, que trata sobre orientações básicas ao discipulador. E aqui nós vemos os princípios para desenvolver o discipulado. E aqui ele começa o nosso autor, que para tudo que se faça nessa vida, a gente precisa planejar, se preparar, ter princípios para tratar, porque ninguém pode fazer as coisas de orelhada, sair fazendo, dando cabeçada. Não, tem que se preparar para isso. E essas orientações aqui não são invenção minha, é uma apostila antiga. Ela foi só enxuta para a nossa realidade. Não adiantava ela tinha mais de 80 páginas, ela está com 50 e poucos. 53, parece.
51. Então, o que acontece? Nós que estamos aqui com a apostila dentro da realidade da Assembleia de Deus em Juiz de Fora. Amém, meus irmãos? Não tem nada aqui do outro mundo. Muito bem. Deuteronômio 28, 1 diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Nesse texto aqui, nós vemos aqui 3 verbos no imperativo, que é o ouvir. Ouvir é o quê? É escutar atentamente. O guardar, que é entesourar como algo muito valioso e importante no seu coração. E o cumprir é praticar diariamente. É praticar diariamente. E aqui nós vemos nesse texto que o Senhor nos abençoará se nós formos obedientes a Ele. Isso é uma regra geral. Isso é uma regra para o mundo inteiro. Quem obedece a Deus, está bem. Quem não obedece, está mal. E a gente vê os jornais aí pautando cada coisa maluca que você vê por aí, são desobedientes, são impenitentes, são pessoas que não querem saber de Deus. Então, quem obedece a Deus é abençoado na terra. E aqui está um povo abençoado por Deus. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, o segredo da nossa vitória é guardar a palavra no coração. Guardou a palavra no coração, não vai pecar contra Deus. Guardou a palavra no coração, não vai pecar contra a mulher, contra o patrão, contra o pastor, contra a igreja. Não peca contra ninguém, porque o teu padrão, é acima. O teu padrão é padrão de Deus. A tua fidelidade é a Deus. Amém, irmãos? Muito bem. Infelizmente, Deuteronômio 28, 15. Se, porém, não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições que te alcançarão. A gente sempre lê Deuteronômio 28 até as bênçãos, mas a gente não quer saber das maldições. Por quê? A gente é crente, a gente é lavado no sangue de Jesus, a gente é remido. Mas quando a gente desobedece, a gente cai da graça. Quem cai da graça fica embaixo da lei. E a lei é pauleira. A lei é cajado na cabeça. Então, nós como crentes, não estou aqui para espantar ninguém. Tu está aqui, tu está obedecendo a Deus. Tu está aqui, tu está sentindo no seu coração que você é obediente a Deus. Então, Deus só tem a te abençoar. Amém, irmãos? Em João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Ou seja, se eu guardo os mandamentos, irmão, eu não sou simplesmente abençoado na terra. Eu não sou simplesmente próspero na terra, não. Eu sou amado do Senhor, aleluia. E ele se manifesta a nós. Então a melhor coisa que tem na vida, irmão, é Deus se manifestar a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Nesse texto nós lemos, irmão, se não prestarmos atenção, a gente cai no erro. Então nós temos que sempre estar firme com Jesus. Eu não quero as maldições de Deuteronômio para mim, eu quero as bênçãos, então eu vou ser obediente ao meu Deus. E Jesus disse que nós seríamos sal da terra e luz do mundo, conforme Mateus 5,13. E as pessoas que nos rodeiam diariamente, elas querem saber algo de nós. As pessoas que andam em volta de nós, eles esperam alguma coisa de nós. Então nós temos que estar em condições, irmão, de oferecer algo de bom para elas. Nós temos o maior tesouro que alguém possa ter na terra, entre os céus e a terra, Jesus Cristo em nosso coração. Então, se nós temos em nossos corações esse tesouro, nós temos que passar para as outras pessoas. Aqui, por favor. Ventilador, por favor. Muito bem. Então, as pessoas que nos rodeiam, elas, irmãos, têm a expectativa em nós. E por isso nós temos que estar em condições de apresentar a elas o amor de Cristo. E, obviamente, o mundo também nos observa como igreja. Você é observado no teu quartel,
você é observado na empresa, obrigado, mano. Você é observado em outro lugar, mas nós, como igreja, somos observados. Como igreja. Então, como igreja, a gente tem que, como agora eu conversando com o pastor, ele está contando lá, não vou falar o bairro, no bairro lá, uma das igrejas caçula nossa, a igreja não é caçula, mas é tipo assim, ela construiu, comprou terreno, construiu tal, era um local terrível, terrível, terrível. Malandragem, e o pastor ali tratando um malandro, conversando e cumprimentando, chamando para os cultos e tal, e Deus começou a acalmar o bairro para a glória do nome dele, aleluia. É a ação da igreja no bairro, é Deus atuando no bairro. Muito bem. E tudo que fazemos, irmãos, fazemos para a glória de Cristo, para a glória de Deus, não é para nós mesmos. Alguns princípios para desenvolvermos discipulado e sermos fiéis testemunha do poder de Deus. Aí aqui algumas coisas que não devemos fazer. Não devemos pedir dinheiro emprestado ao discípulo, nem deixar que alguém peça dinheiro ao discípulo. Aí olhou, chegou um discípulo, aquele discípulo aí é dono da Chevrolet, aquele barbudo ali, ó. Ele é o dono da Chevrolet. Cheio da grana, vou fazer um vale nele. Ô, discípulo, como é que tá? E tal, e quer pegar uma grana. Não cola com o meu discípulo, não. Não nada de pegar. Irmãos, graças a Deus, eu não conheço nessa igreja nenhum malandro dando golpe no povo. Graças a Deus. Mas eu já fui vítima de malandro quando eu era novo convertido, lá em Nova Iguaçu. Quando eu falei, falando daquele cara, e aquele cara é um rolão, todo mundo que chega aqui, ele dá um papo, um lero e leva uma grana no povo. Então, não são crentes, são gente infiltrada no meio do povo de Deus, dando golpe nos outros. Esse povo não é igreja. Não fique pensando que crente não é crente é santo. Se tem algum malandro no meio da igreja atuando, é porque ele é um malandro infiltrado na igreja, que ele não é crente coisa nenhuma. Jesus vem e ele fica. Amém, irmãos? Muito bem? Então, de maneira nenhuma, vá criar uma relação de negócio, querer privilégio do discípulo. Se o teu discípulo, igualmente, se ele é pobre, não vai querer também encher de nada disso. Então, vamos ver aqui, ó. Atos 4:34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Falei até com a Raquel hoje sobre isso. O comunismo perfeito. Esse é o comunismo de Jesus. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Os irmãos vejam aqui que a ajuda financeira não era de um crente para o outro. Os crentes traziam as suas ofertas, vendiam, o cara tinha 3 fazendas, eu só preciso de uma, vendia 2 fazendas, trazia o dinheiro e depositava ao pé dos apóstolos. Os apóstolos, como líderes da igreja, viam a necessidade do povo. Quem precisava de 10 dinheiros, recebia 10 dinheiros. Quem necessitava de 5 dinheiros, recebia 5 dinheiros. Quem precisava de 15, recebia 15. Cada necessidade era atendida. De maneira, quem tinha muito filho, recebia mais. E para a glória de Deus, irmãos, todos eram satisfeitos. A ninguém faltava nada. Isso que é o verdadeiro comunismo. Isso que é ter em comum. Amém? E aqui, obviamente, no discipulado, você não vai poder ficar colocando dinheiro no teu discípulo. Em Atos, eu vou abrir aqui. Atos 1:38, não. Atos 3, de 1 a 8. E vendo Pedro, vou ler só para encurtar. E vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Os irmãos conhecem o texto. E Pedro, com João, fitando os olhos, lhe disse: olha para nós. Olha aqui na minha testa.
E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus o Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E eles pegaram aquele homem pela mão, aquele homem ficou de pé, entrou com eles no templo, dando glória a Deus, pulando, saltitando, dançando de alegria, porque ele foi recebido com aquilo que os homens de Deus tinham, a graça de Deus, o favor de Deus, o milagre de Deus, não o dinheiro. O teu discípulo não pode ver um cifrão na tua testa. Ó, chegou minha Caixa Econômica, chegou o meu Banco do Brasil. Ah, não, porque eu dei um lero nele, ele me deu uma grana do gás. Eu dei um lero nele, ele me deu... Não, não é isso. O discipulador não pode ser fonte de dinheiro do discípulo. O discipulador é fonte de Jesus. É palavra, é Bíblia para a vida dele. Irmão Robson, mas como é que vai ficar então a ajuda financeira, a ajuda na cidade? Ele vai ser trazido para a igreja na cidade dele. Ele precisa vir para a igreja, ele tem que entender que a igreja que vai ajudar ele, não o discipulador. Se o discipulador ficar alimentando ele, vai dar problema. E vai atrapalhar a relação dos dois. Muito bem? Quais são essas necessidades que vão ocorrer com eles? Diversos, aluguel, gás, energia elétrica, medicamento, tem tudo. A pessoa depende de tudo. E a igreja que vai ofertar ele. Ó, eu estou precisando comprar um remédio, não vamos lá na igreja, pedir um pastor, tu fala com o pastor levanta uma oferta para comprar o remédio. E detalhe, quem vai comprar o remédio? Quem vai pagar o aluguel? O tesoureiro da igreja, ou quem ele delegar. Por quê? Se você dá dinheiro na mão de uma pessoa que está com graves problemas financeiros, que não está podendo gerir a vida dela, se tu dá dinheiro na mão dele, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Vai haver desvio de finalidade. Ele vai sair com aquele dinheiro, vai gastar em outra coisa que ele julgar que seja necessário para ele, e vai continuar com o problema dele. O aluguel vai continuar atrasado, a luz vai continuar cortada, o remédio vai continuar faltando, porque ele dirigiu o dinheiro erradamente. Então, quem vai pagar essa coisa é o tesoureiro da igreja. Não foi meu discipulador que pagou minha conta de luz, foi a igreja. Os irmãos entendem isso aí? Muito bem. A questão da alimentação, irmão, alimentação já tem a nossa, como chama, assistência social ali, que é uma bênção, não é mesmo? Isso é prova. Você, como discipulador, você pode aqui, ó, vamos lá na igreja, tal, ele chega aqui, está com necessidade, vamos desce ali comigo, chega lá na porta da assistência social, irmão, esse aqui é meu irmão, que eu estou fazendo o discipulado dele e tal, e está com necessidade, ô irmão, pois não, a irmã vai lá, pega uma bolsa de compra, uma coisa, e ele tem que entender que é a igreja que está ajudando ele. Aleluia. Questão de vestuário, irmão, a mesma coisa. A pessoa tem que vir para a igreja e a igreja ajudar. Ah, irmão Robson, a minha roupa dá igualzinho na minha discípula, eu vou levar para ela, Não, faz o seguinte, irmão, pega a tua roupa, traz para a igreja, bota num lugar aqui, guardado, e chega, e chama a tua discípula para vir para cá. Você está precisando de roupa? Tem uma roupa aí? Aí vem a irmã da assistência social. Não, tem aqui, a tua roupa. Tá aqui, vê se cabe para você e tal. Coube, legal. Beleza, coube a roupa. Tá tudo certo. Mas ela nem sabe que aquela roupa é tua. Tu tá dando, mas tu tá dando para a igreja. A igreja está dando, não é você que está dando. Irmão, entende isso? Para não ter vínculo de dependência. Porque ela vai achar, a irmã Miriam, o manequim dela é igual ao meu. Eu estou achando que a minha roupa está meio esquisita, eu vou pedir uma roupa para ela. Aí fica criando aquela ligação. Não pode. Tá, irmãos? E não deixa a tua filha, minha filha, ó, mamãe está dando essa roupa para a irmãzinha lá e tal, tu não vai chegar e caguetar esse vestido da mamãe. Não deixa a criança falar isso. Ensina a criança para ela não abrir, bater com a língua dos dentes. E toda ajuda que é feita ao discípulo, irmão, é uma ajuda que não vá atrapalhar a dignidade dele, desmerecer ele. Tem que ser tudo com amor, com respeito. Ele tem que entender que a igreja está ajudando ele, que ele não é um mendigo pegando esmola, ele é um crente que participa de uma igreja amorosa que quer ajudar ele. Amém? Não impor as mãos precipitadamente. Isso... aqui, o nosso comentarista, ele está falando aqui na questão do 1 Timóteo 5:22 e Timóteo 4:14, ele fala em relação às pessoas em fazer obreiros antecipadamente,
impor nas mãos sobre obreiros, entendeu? E ele colocou esse texto aqui. Mas nós achamos um texto melhor, Filipenses 2:3, que fala assim: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, quando você for orar pelo teu discípulo, não vai meter a mão na cabeça dele lá e orar por ele e tal. E vou orar por você, ajoelha aí e tal. E mete a mão na cabeça e começa a orar por ele, mostrando a autoridade espiritual. Tu não precisa disso. A autoridade espiritual Deus já te deu. Só em Deus convocar essa vida para você, Deus está te dando autoridade espiritual. Você não precisa querer mostrar força para ninguém. Você abraça a pessoa. Não manda cair de joelho, não. Abraça ela, ora abraçado com ele. Essa pessoa que eu falo é homem abraçando homem, tá, irmão? Então, você abraça ele, ora por ele como companheiro dele. Mas já teve caso de eu orar por discípulo meu, assim, orando por ele catar minha mão assim, arrancar e botar na cabeça dele. Ele pegou a minha mão e botou na cabeça dele. Porque ele entendeu que a minha mão na cabeça dele ia ter alguma virtude de Deus na vida dele. Aí não tem como você impedir. Se ele entendeu, se ele sentiu que tu é canal de bênção, e agora eu vi um pastor falando que eu não sou canal de bênção, você não é canal de bênção, você é bênção. Pastor lá de Assembleia de Deus esqueci o nome lá, de São Paulo, de Mauá. Você não é canal de bênção, você é bênção. Então tá, se o teu discípulo entendeu que tu é bênção na vida dele, e ele pegou a tua mão e tacou na cabeça dele, ele está na oração ali, amém, irmão, não tira não, deixa. Porque ele que sentiu de Deus isso, de buscar essa relação com Deus através da unção da tua vida. Amém. Nesse caso, sim. Mas não é você que se antecipou a colocar a mão na cabeça dele. Não visitar pessoas do sexo oposto, isso aí é fato. Não tem como. Entendeu, irmãos? Você visita pessoas do teu sexo. Não tem que fazer visita a sexo oposto. Muito bem. E Jesus sempre, ele enviou discípulos de 2 em 2. Confesso para os irmãos, não consegui ainda 2 discipuladores para um discípulo. Não consegui ainda. Não consegui. Mas aí o que acontece? Você recebe a função de discipular alguém. Então, vou lá discipular fulana. Eu vou escolher uma mulher de Deus para ir comigo. Eu vou escolher uma irmã para ir comigo. E essa irmã não é aquela irmã que puxa para trás, não é aquela irmã que que atrapalha. É uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito, que vai te ajudar, que vai somar, que vai chegar contigo lá, enquanto está ensinando, está orando, está buscando a Deus, ele está junto. Então é uma pessoa para ajudar, para somar. Não adianta chamar crente com menos fé que você. Entende? Porque quem tem menos fé atrapalha a obra de Deus. Então tem que buscar crente que vai te ajudar. E, obviamente, vai ser uma bênção. 1 Tessalonicenses fala que 1 Tessalonicenses 5:22. Abstendo-vos de toda aparência do mal. Ah, mas eu sou crente, eu vou visitar um rapaz ali, eu sou uma moça discipuladora, o rapaz é respeitoso, eu sou respeitosa, e vou visitar o rapaz, e vou... Não adianta, não tem esse negócio de respeitoso, respeitosa, não. Homem e mulher, irmão, tem hormônios. Não adianta. Tem casos de pessoas que ganharam para Jesus o outro, depois casou e tal. Tem tudo, mas tem muito que sofreu com isso também. Mas aqui, a palavra nos fala para nós abster da aparência do mal. O que é isso? Você não está com intenção de discipular aquele homem e ficar com ele para você, não. A tua intenção é o reino de Deus. Mas quem olha de lado fala, olha lá, a irmãzinha lá, ó, discipulando homem. Olha lá, o irmãozinho lá, discipulando mulher. Entendeu, irmão? Então, quer dizer, por exemplo, você é um pregador do evangelho que prega em tudo que é lugar e vai sozinho pregar numa área de baixo meretrício. Quem passa vai olhar o que? Irmão, lá está numa área quebrada lá. Não, esses lugares é para ir acompanhado, com mulheres junto, com mulheres de Deus. Imagina você começa a orar para uma prostituta, ela cai, a roupa curta, e quem é que fica aquilo? Aquela bagunça toda. Então, é importante que mulher, irmão, discipule mulher. É a regra para ser bênção e homem discipular homem. Muito bem.
Não dá lugar a queixas, críticas e murmurações. Ah, sim, outra coisa aqui. Na questão da visita, é importante você saber o melhor momento do discípulo. Eu tenho um discípulo, que eu estou discipulando ele, e eu fiquei na dúvida de fazer o discipulado dele. Senhor, faço eu ou faço o pastor fulano? Porque o pastor fulano que mandou visitar ele. O pastor fulano é vizinho dele. Eu fiquei naquilo com Deus. Aí eu fui para a vigília. Cheguei na vigília, irmão, Deus usou o varão lá e falou assim, olha aqui, irmão Robson, Deus vai colocar um homem na tua vida para você cuidar dele, para você caminhar com ele, para você cuidar da vida dele como crente. Falei, meu Deus. Aí eu falei, irmão, é de Deus isso aí. Deus falou comigo, eu fiquei com o meu coração dividido, com a ética, porque vai ser o pastor lá, vai ser eu e tal, mas sou eu mesmo que fui escalado. Cheguei em casa, irmão, passou um dia, eu já liguei para ele, aí, irmão, irmão, me dá só uns 15 dias que eu estou com dengue, eu quero sim, eu quero. Ele fez bariátrica e tal, então ele fica convalescendo, aquela coisa toda, então é importante para ele descansar bem, aquela coisa toda, e aí ele pediu pegou dengue, pegou, como é que chama aquele negócio, a outra, assassina a Covid, e está se recuperando para a glória de Deus. Então ele pediu um tempo. Então você tem que ter o melhor tempo do discípulo. Não adianta você querer fazer o teu tempo, é o tempo dele. É a melhor hora dele. Muito bem. Não dá lugar às queixas, críticas e murmurações. É importante a gente entender, irmão, que quando você vai se buscar uma pessoa, geralmente essas pessoas estão muito chateadas da vida, estão aborrecidas. E aí, muitas delas têm queixas a fazer. E você não pode alimentar essas queixas, não. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de pessoa imortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Eu estava na evangelização, lá em Taubaté, no bairro, lá no fundão, lá da Fonte da Imaculada, bati na porta, veio uma mulher atender a porta. E as pessoas juntas ali, todo mundo evangelizando. Aí o irmão, olha, nós somos da Assembleia de Deus aqui, na Rua Imaculada da Conceição, tal, falei com ela. Não quero saber de igreja, não. Por causa que aconteceu isso. Aí começou a falar um monte de coisa. Ela era uma mulher desviada do evangelho e chateada, e ela dizendo ser traída em alguma coisa lá. Eu deixei ela falar, enquanto a boca dela secasse, deixei ela falar, até secar a boca. Não alimentei assunto nenhum, deixei ela falar sozinha. Eu posso falar uma coisa com a senhora? Você pode. O que Jesus fez contra a senhora? Não, Jesus não fez nada contra mim, não, pois é dele que eu vim te falar. Eu vim te falar de Jesus. Não vim te falar de homem, não. Homem decepciona a gente, sim. Eu posso decepcionar a senhora a qualquer momento. Mas Jesus jamais. Então você não fica alimentando, não. Não fica conversando. É mesmo? Me conta mais. Mas que coisa, né? Pode isso? Eu conheci um caso parecido. Nada disso. Não alimenta assunto com pessoas com maledicência, aborrecida com a igreja. Porque geralmente o desviado, irmão, o desviado sempre arruma uma desculpa para sair da igreja. Ele nunca fala assim, sair da igreja porque eu quero ir para o mundão, quero pecar, quero ser candidato do inferno. Não fala isso, não. Sair da igreja porque o diácono não riu para mim quando eu entrei na igreja. Eu mesmo saí da igreja porque a senhora que cuidava dos jovens, dos adolescentes, não deixava eu namorar. Eu queria namorar uma adolescente lá e ela não deixava namorar. Aí eu vou sair da igreja por causa dela. Saiu de dentro por causa de nada, saiu da igreja para pecar, para ir para o mundo, para dar lugar à carne. Então, irmãos, geralmente essas pessoas estão assim. Então elas estão revoltadas. Então você tem que falar de quê? De Jesus. Do Senhor para a vida dela, porque não adianta ficar misturando os assuntos com ela, não. Muito bem. Não pressionar, nem obrigar, nem tomar decisões pelas pessoas. Você não tem que decidir pelo teu discípulo, não. Quem decide é ele. Entendeu? E a gente está acostumado, como pregador do evangelho, pregar a palavra de Deus aqui e falando para o povo e dando conselhos bíblicos para o povo, aquela coisa toda e tal, mas você pregou ostensivamente na tua mensagem.
Quem pegar a tua mensagem vai trabalhar ela no coração, o Espírito Santo vai trabalhar, e ela vai julgar e fazer daquela mensagem do coração dela ali. Ela que vai decidir fazer. Tu não sai do púlpito e vê se vai fazer o que com essa pregação? E tu não pergunta o que ela vai fazer com a pregação. Tu só pregou. No discipulado, você não pode de maneira nenhuma querer arrumar você a vida da pessoa. Tomar decisões por ela. Quem toma a decisão é ela. Ela que toma as decisões dela. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Se o teu discípulo te contou um problema dele, não que você tenha... Eu discipulei um casal não, um rapaz, porque a moça já era crente. O rapaz, eles viviam amaziados, eles eram amaziados. E eu sabia disso. Mas eu queria que ele, com a boca dele, falasse. Eu não podia, eu estou sabendo que tu é amaziado, não sei das quantas, tu não pode e tal. E não confessava. E eu, discipulado na casa dele. O meu pastor falou, o Robson, eu quero que faça discipulado do fulano. Fui lá fazer. Meu pastor que mandou. Fui lá fazer o discipulado dele. E aquela coisa toda. O cara não confessava, aí não teve jeito. Aí chegou um dia que eu falei assim, olha aqui, ó, eu ia terminar o terceiro ano lá, o quarto ano da escola teológica, eu não podia perder aquela oportunidade. Eu falei, não, eu tenho que ir lá terminar o meu curso teológico. Então abriu lá para fazer a quarta série, eu fui lá fazer. Falei, olha, eu vou precisar me ausentar da tua casa, mas eu preciso que tu vá para a escola dominical. Eu preciso que tu vá para a escola dominical. E que para lá na escola dominical você vai aprender a caminhar com Jesus. Eu não posso continuar contigo aqui. E aí, para eu não deixar minha responsabilidade para trás, eu chamei a atenção dele. Olha, essa tua condição que você vive, o certo é você pagar o aluguel da casa, manter a casa abastecida, porque a moça trabalhava também, voltar para a casa da tua mãe, deixar ela aqui e você na casa da tua mãe. Isso chama-se separação de corpos. Então, de corpos separados, vocês vão esperar a documentação ficar pronta de vocês, para vocês casarem, para novamente juntar os corpos. Você não pode viver em pecado, não. A irmã chorava, toda discipulada, ela chorava igual uma criança, porque ela sabia do que tinha que fazer. Mas ele não, meio cara, como chama? Olhar de parede, cara de parede, aquela coisa toda. Foi onde eu chamei a responsabilidade dele. Você precisam separar os corpos e vocês manterem a responsabilidade para não deixá-la aqui ao léu, entendeu? E você na casa da tua mãe. Sai a documentação, vocês se casam. Eles apostaram. Eles não fizeram isso. Mas Deus é tão misericordioso que eu fui no casamento deles, inclusive com o nenenzinho no colo, né, Raquel? Eles se casaram, porque saiu a documentação. Deus é tão misericordioso que ele faz até isso. A gente, às vezes, não tem força para sair do pecado, mas Deus tira o pecado da gente. Então, Deus tirou o pecado deles, deu condição de casamento, eles se casaram e deixamos lá abençoado para a glória de Deus. E ele continuou discipulado na igreja. Ele não queria, inicialmente, fazer discipulado na igreja, mas quando eu não pude fazer na casa dele, aí ele passou a fazer na igreja. Então, tudo isso acontece. Irmão, vai acontecer tanta coisa com vocês, mas tanta coisa, só Jesus para dar graça, para dar sabedoria para vocês. Muito bem. Tenha cuidado de não provocar situações em que seu nome fique comprometido. Você não vai tomar decisões por ele, para não comprometer o teu nome. Não pregar o evangelho de proibições ao novo convertido. Tu não pode fazer isso. Você não pode usar calça comprida. Arranca esse brinco. Esse cabelo está muito curto, deixa crescer. Nada disso. Não vai impor regra, não vai impor doutrina da igreja. Claro, tu vai ensinar a palavra de Deus. Tu não vai impor o costume da igreja. A pessoa na igreja vai chegando, ela vai olhando as mulheres de Deus, ele vai olhando como é que os homens se vestem, ele vai olhando como é que é o comportamento do povo. Eles vão imitando a igreja, eles vão sentindo mal. Quando ela botar uma roupa na casa dela lá, meu Deus, mas a irmã Cândida não anda assim. A irmã Cândida não anda desse jeito. A irmã Cândida, eu vi ela, como é que ela se veste. Não, aí ela vai ser abençoada. Às vezes você pode também,
Olha, a minha discípula só tem aquela calça comprida, ela não tem uma saia, não tem uma blusa, tal. Eu vou botar, aí tu bota separado lá, olha aqui, você quer, tal. As irmãs, lá mesmo, como é que chama? Ali embaixo, centro social. Irmã, a irmã está precisando de uma roupa, você tem aí, tal, igualzinha. Olha aí que beleza. Aí você abençoa a irmã com uma saia, com uma blusa, e Deus vai te abençoar. Amém? Não tomar decisões dando por entendido em certos temas, sem antes consultar o líder, supervisor ou pastor. Diante da dúvida, consulte. Irmão, nós como crente, principalmente pregador do evangelho, temos mania de conhecer de tudo, do alfinete ao foguete, né? A gente vai preparar um estudo, a gente pesquisa para cá, pesquisa para lá, puxa para cá, puxa isso, e vai juntando, e chega aqui, parece doutor no assunto. Eu costumo falar, com respeito ao Silas Malafaia, se tu der para ele qualquer assunto que ele estudar, ele vai te ensinar. Qualquer assunto. Tem uma mente fora de série. Qualquer coisa que ele deu show. Tem um estudo maravilhoso, esse estudo dele. Ele é uma bênção. Ele leu, ele aprende, ele ensina. Então, irmãos, não é... Esquece isso. Esquece isso. Não seja detentor da fórmula da pólvora, não. Você vai ter vários temas lá, como casamento, família. Não queira especular a condição da pessoa. Não queira saber da vida dela. Como é que está o casamento? Se estão bem no casamento? Nada disso, irmão. Chega lá, Jesus nele. Acabou. Os termos de noivado, a pessoa, o que tu acha? Eu estou vendo aquela moça ali, o que tu acha? Eu acho que eu estou querendo gostar dela. O que você acha? Não, eu vou lá falar com ela, vou juntar vocês dois. Nada disso. Você não é conviteiro, você não está aqui para arrumar casamento para ninguém. Você vai orar, eu posso te ajudar em oração. Eu posso te ajudar em oração. Mas querer apresentar pessoas, juntar vida, tu não tem poder para isso. Tema de abandono e medicamento, irmão. Ah, eu vou orar por você agora e tu vai ficar... Pode jogar fora o remédio? Negativo. Não manda ninguém jogar remédio fora. Ora para curar, mas não manda jogar remédio fora. Eu fui orar por uma pessoa doente, eu e um irmão. Vaso de Deus, varão. Aí eu fui orar. E a pessoa pode estar com o pé na cova, irmão. Pode estar dentro do caixão. O que você está fazendo aí? Eu estou quase morrendo dentro do caixão, está quase morrendo, mas eu vou orar para Deus dar vida. A Bíblia ensina a orar para curar. E eu orando para curar, Jesus, cura essa vida, e tal, orando, pedindo a Deus curar, e tal. Eu estou vendo o varão do meu lado, quieto, sossegado. Eu falei, meu Deus, o irmão não está ajudando em oração, e eu estou orando. Acabou a oração, tal, despedindo do irmão, tal, e vamos embora. Aí ele falou assim, Robson, pois não. Deus falou para mim que vai levar aquele irmão. Eu falei, Jesus, irmão. Era por isso que eu não estava orando? Era por isso que eu não estava orando. Ele não queria desobedecer a Deus. Deus falou para ele, eu vou levar. Pode orar à vontade, mas eu vou levar. Tem essas coisas. Mas o teu papel é orar. Ora pelo enfermo. Não manda jogar remédio fora. Não fala que ele está com o pé na cova, não fala que ele vai morrer, não interessa. Eu vou visitar o doente, nem me interessa qual é a doença dele. Eu tenho que dizer para ele, o meu Deus que cura. Não interessa o estado dele, interessa. Ah, mas fala que vai cortar a perna, ora em cima da perna, ora na cabeça, ora para Deus curar e sarar, e acabou. Façamos a nossa parte. Agora, sempre que você vai visitar o doente, deixa bem claro para ele que a vontade de Deus é soberana na vida dele. Não saia dali, do quarto dele, enganando ele, dizendo, estou orando por você e tu vai levantar da cama. Ora para ele saber, a vontade da tua vida é a de Deus. A minha vontade é ver você de pé na minha igreja, testemunhando, dizendo o que Deus fez na sua vida. Amém? Agora, ele tem que estar ciente, não, o que Deus fez na minha vida, ele está consciente. Você vai deixar um cara salvo ali, em Jesus Cristo, confiante no Senhor. Eu conheço casos de pessoas doentes, estado de câncer terminal. Na mesma condição, os dois abriram a barriga, fechou de novo, não tinha o que fazer. Os dois se converteram. Um Jesus levou e o outro Jesus curou. Aleluia. É assim que Deus faz. E o que Jesus levou para o Samaral? O Senhor falou que vai me levar. Falou assim, com a maior tranquilidade do mundo. Então é assim que as coisas acontecem. Amém, irmãos? É tudo na mão de Deus, não é a gente que vai resolver isso. Mantenha uma postura neutra e objetiva, permitindo que o Senhor seja o seu guia. Você não pode chegar numa casa, você é discipuladora. Aí você chega lá na casa
e começa a ouvir a irmã, começa a tomar partido do que ela está te contando. Ela começou a contar a vida dela, o marido dela passa lá atrás. Quando o marido passa, ele está ouvindo o assunto todo. Se tu tomou parte já do assunto com ela, tu já se tornou inimigo do marido dela. Sabe o que vai acontecer? Na próxima, como que chama? Na próximo encontro, tu não vai ter um encontro. Ele vai proibir você pisar na casa dele, porque você tomou partido. Não adianta tomar partido de ninguém, porque numa relação existem três realidades. A versão do marido, a versão da mulher e a verdade. Nenhum dos dois está com a verdade. Cada um está com a verdade segundo a sua versão. Eles pegam e começam... Você não vai se meter nisso. Não vai se meter em rolo de família. Fala só de Jesus. Só de Jesus. Aleluia. Eu ia ler os textos mesmo, mas está corrido aqui. Os irmãos, depois eu vou informar texto para os irmãos. Eu vou atualizar essa apostila com esses textos, mas a hora está avançada. Eu não vou poder ler os textos aqui. Mas aqui... o texto aqui é que Deus nos deu o ministério da reconciliação. É 2 Coríntios 5,18. Se Deus te deu o ministério da reconciliação, tu não vai ser, na casa da pessoa, um problema. Tu tem que ser bênção naquela casa. Quando o marido dela olhar, olha, a minha mulher está diferente. Depois que aquela crente veio aqui em casa e começou a dar conselho para a minha mulher está diferente. É isso que tem que acontecer. A tua vida gerar bênção para aquela mulher, para ela ser bênção para o marido e Deus dar vitória na vida deles. Amém? Muito bem. Aqui nós falamos aqui da questão que devemos entender que existem duas coisas que motivam poderosamente nossas vidas, que é a sobrevivência e a segurança. Nós buscamos sempre isso, sobreviver e segurança. É isso que a gente precisa. Então, todo homem busca isso, sobreviver com segurança. Então, a gente tem que entender isso, que nós não podemos passar as experiências das pessoas para outras pessoas. Não tem que chegar censurando, tá errado o que você está fazendo, tal. Não. Nada de ficar querendo criar problema para o discipulado. Discipulado é uma plantinha. Sabe quando você bota uma semente no canteiro, ela germina, e tu faz de tudo para cuidar daquela plantinha para ela não morrer? Não pode ter sol demais, não pode ter chuva demais, água demais, não pode ter praga em volta. Tem que cuidar para a plantinha nascer com todo cuidado, e todo cuidado é pouco. Por isso que eu peço, irmão, como essa apostila, porque vocês vão precisar disso. Amém? Não importa as nossas próprias ideias ou visão. Vou correr com os irmãos? Não importa, em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, vai dizer sobre isso. Não importa o teu pensamento, a tua cosmovisão. Você não pode se envolver em críticas e murmurações. Não adianta, se um problema é sério, procura teu líder. Pastor, o meu discipulado, meu discípulo está passando por isso, tal. Eu posso trazer ele para o senhor conversar com ele? Você pode, meu filho. Aí você fala, fulano, você quer conversar com o nosso pastor? Com o nosso pastor? Porque tu não é o pastor do discípulo, tu é companheiro dele. Aí você traz ele para a igreja, apresenta ele o pastor, sai da sala, deixa ele o pastor na sala, no discipulado, no gabinete pastoral. Deixa ele lá e o pastor vai tratar com ele, que o pastor dele é o meu pastor. Então eu vou trazer ele para o nosso pastor, para dar conselhos para ele. Que a gente, irmão, como discipulador, a gente não detém. Às vezes, irmão, se tem um problema, o teu discípulo, que Deus não traz a tua mente à luz para dar uma instrução para ele. Quando tu traz para o teu pastor, Deus coloca na cabeça do teu pastor a solução. Isso é de Deus. É para ele entender que o pastor não é você é companheiro dele. Aí o pastor chega e dá a ele as instruções pela palavra de Deus. Nada pelos seus, seus conselhos. E a decisão deve tomar sozinho. Você simplesmente alimenta ele com a palavra de Deus. E com a palavra de Deus, ele vai decidir dentro da cosmovisão dele. Não segundo o que tu pensa. Porque envolve muita emoção a coisa. Então você não pode decidir por ele. Até porque, se você mandar ele fazer uma coisa, faça isso, que eu sou o teu discipulador. Eu sou teu líder. Vai na minha. Faz o que eu estou te mandando, vai lá. O cara vai lá e faz o que você mandou ele fazer. Aí dá errado. Sabe o que vai falar? Tá vendo aí? Eu fui na tua onda.
Eu fui no teu conselho, tu me aconselhou e deu errado. Não era para eu ter feito o que você mandou fazer. Você mandou fazer e deu errado. Aí você passa a ser uma pessoa, um mau conselheiro. Aí você quebra o vínculo de amizade, de confiança, porque você foi um mau conselheiro para ele. Por outro lado, se você ensina a palavra de Deus para ele decidir as coisas de acordo com que ele entende pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e mesmo assim ele teimoso, ele decide, pelas emoções dele, decide errado, contrário à palavra de Deus, se der errado, a culpa não é sua. Ah, meu Deus, eu aconselhei aquele rapaz, abri a Bíblia para ele, ensinei a ele, e mesmo assim ele tomou a decisão errada. E quando toma a decisão errada, não sou eu o culpado. Você não é culpado dele tomar a decisão errada. Você ensinou a palavra de Deus para ele. E se ele não cumpriu, o problema dele. Ele que fez errado, não foi você. Ele não vai dizer que você mandou ele fazer. Ele decidiu errado. Tudo bem? Não ser compassivo com o mal, não admitir situações que possam afetar o bom testemunho de pessoa da igreja. Não vá acoitar pecado. O cara fala, estou em pecado, estou fazendo isso, tal. E, não, deixa que eu tomo conta para você do teu pecadinho e tal. Nada. Não tem que cuidar de pecadinho. Tem que pregar libertação. Procura teu pastor, fala com o pastor, pede orientação. Outra coisa, pessoas que com atitudes erradas, se aproximando do teu discípulo, fazendo, como eu falei no começo, querendo driblar, fazer uma coisa errada que eu não conheço aqui, para a glória de Deus. Não conheço na nossa igreja isso. Mas aí tem que afastar. Não devemos ser desleais ou infiéis, não tem que ser desleal ao seu pastor, desleal ao seu discípulo, desleal à igreja, tem que ter fidelidade. Porque as pessoas entendem, irmão, que eles confiarem em você até o segredo deles, você não tem que contar o segredo dele para ninguém. Devemos ser fiéis a Deus e a sua palavra. Ter cuidado com buscar a nossa própria vanglória, irmão. Zero vanglória. Zero para discipulador. Discipulador é como se fosse uma sombra do lado do crente. Está ali do lado. Quem é? Eu sou uma sombra. Eu sou a sombra dele. Eu sou a sombra. Aqui é ele e Jesus. É ele e Jesus. Não, porque eu sou isso, aquilo, outro, papapá. Se não for eu te ensinar, tu não caminha. Que coisa, conversa fiada. Ensina ele de Jesus. Manda olhar para Cristo. Quem olha para Cristo, irmão, não vai ficar olhando para homem. Porque aí você, por uma coisa ou outra, você faz uma coisa que ele não vai gostar, mas ele não olha para tu, então olha para Jesus. Ele não vai perecer porque você decepcionou ele. Devemos entender que todos nós estamos debaixo de autoridade espiritual. Irmão, nós temos sobre nós a autoridade do nosso pastor. Não adianta, você não é um pastorzinho, não. Ah, não, porque eu tenho 4 discípulos. Eu tenho 4 discípulos, já posso abrir uma igreja. Negativo. Você tem 4 discípulos, dá glória a Deus, faz uma fichinha para cada um, para tu separar, para saber como é que está cada situação, para tu não misturar as bolas, misturar os nomes, coisa do tipo assim, as situações. Mas não venha se vangloriar, não queira tomar para ti. A glória pertence ao Senhor, tudo é para Jesus. Aleluia. Jesus nos deu exemplo, irmão, disso. Aqui é interessante, eu pulei aqui, ó. Lembremos que todo obreiro de Deus deve ser abnegado, disposto a obedecer e fazer a vontade de Deus sempre. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Jesus falou isso, que a vontade é de Deus. Então vamos estar sempre debaixo da vontade de Deus. E na autoridade, lembrai de vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ou seja, eu tenho que respeitar meu pastor, eu tenho que saber que o meu pastor tem autoridade espiritual sobre a minha cabeça. Eu sou não dá tempo de contar. Eu já perdi pastor, eu já perdi. O chão sai debaixo dos teus pés. Quando tu fica sem pastor, o chão sai debaixo dos pés. Já aconteceu isso comigo. Mas naquela mesma tarde, Deus me deu outro pastor, para a glória do nome dele. Não dá tempo de contar. Então, irmãos, não queira ser solo, não queira ser independente. Sempre entende, eu estou aqui, primeiro, embaixo da autoridade de Deus, sob o nome de Jesus, mas com a autoridade pastoral do meu pastor, o meu suporte espiritual. Muito bem. Todo servo de Deus deve ser transparente, estar em plena comunhão com seus irmãos. Ou seja, vida transparente, vida para Jesus.
Não é viver vida dupla. Não vale querer enganar os outros, enganar as pessoas, ficar de tititi, de arrumação, de enrolação. Não. Seja transparente. Porque uma pessoa transparente, todo mundo sabe quem ele é. Todo mundo sabe qual é o comportamento dele. E as pessoas estão prontas para ajudar o transparente. As pessoas estão prontas para ajudar, porque sabem que tu está empenhado naquilo que tu está falando é verdade. Amém, irmãos? Não divulgar situações pessoais daquelas pessoas que você vem aconselhando. Tem que manter segredo. O teu discípulo confiou em você, contou a vida dele para você. O testemunho dele. Não, porque está vendo ali, ó, aquele rapaz ali, ó. Eu ganhei para Jesus, eu discipulei ele. Aquilo ali, rapaz, aquilo ali era isso, aquilo outro fazia, acontecia. Mas agora, não, o testemunho é da pessoa. É dele. Você só tem que falar de Jesus para ele. Um dia, depois de lavado e remido no sangue de Jesus, batizado no Espírito Santo, que lá, quando ele chegar aqui para testemunhar, ele vai contar o testemunho dele. E se ele quiser mencionar o teu nome, ó, irmão, meu discipulador foi a irmã Raquel, e tal, foi uma bênção na minha vida, tal. Aí tu diz no teu lugar, glória ao nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória para o Senhor. Então, nada é para você, tudo é do Senhor, toda a glória para o Senhor. E o testemunho é dele, não é das pessoas. Muito bem. Na administração 2, ela é pequena, menor. Um processo eficaz para nós formar os discípulos é ir e fazer discípulo. E nós, irmãos, em irmos, a gente entende que é ir pregar o evangelho. Mas não adianta tu pregar o evangelho, irmão, e não fazer o discipulado da pessoa. A pessoa precisa ser acompanhada, precisa ser ajudada. O ladrão da cruz, por exemplo, um falou assim, Jesus, se tu tem poder, desce da cruz e salva nós também. Tira nós daqui também, me deu papo para ele. O outro falou, Senhor, falou primeiro, rapaz, tu não temes a Deus tendo igual condição? Nós estamos aqui, de fato, fizemos o que fizemos, somos pecadores, culpados. Ele não, ele é justo, ele é santo. Aí ele se volta e diz, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Chamou Jesus de Senhor, chamou Jesus de intercessor, lembra-te? Chamou Jesus de rei, e que Jesus tem um reino. Ele creu. Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Mas se Jesus falar assim, ô ladrão mau, para te mostrar que eu tenho poder para descer da cruz, o ladrão convertido eu vou mandar descer da cruz. Ô ladrão da cruz, convertido, desce da cruz. Blum. O cara olhou, eu desci da cruz mesmo. O que um cara condenado à morte, que cai da cruz, quer fazer? Correr para a barra da saia da mãe. Fugir do Calvário. Eu vou fugir do Calvário. Jesus falaria assim, vem cá. O que, Senhor? Eu falei para descer da cruz. Agora tu acompanha meus discípulos e vai aprender a ser crente. Todos nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, descemos da cruz. Mas ao descer da cruz, eu tenho que ir atrás de discípulos para aprender a ser crente. É isso que acontece com o novo crente. Quando ele se converte, ele desce da cruz. Jesus fala, eu estou aqui no teu lugar, pode descer da cruz. Ele desce da cruz dele e agora ele tem que acompanhar o discípulo para aprender a seguir a Cristo. Para nunca mais voltar na profissão de fé dele. Muito bem? E a consolidação o que é? A consolidação é você ensinar o crente a caminhar. É ensinar com cuidado, com atenção, o novo convertido, para ele produzir dele o caráter de Cristo. E com isso ele vai aprender a ser crente. E aí ele vai dar fruto. Não me escolheste vós a mim, mas eu me escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis, o Pai lhe vos conceda. Ou seja, crente, irmão, não é aquela plantinha, sabe aquela plantinha folhagem? Sabe aquela plantinha folhagem que tu põe ela num vaso? Ela está num vaso ali, só folha. Folha. O que essa folhagem faz? Não é nada, ela é folha. Ela não produz fruto. Crente tem que produzir fruto. Fruto de arrependimento, fruto de justiça. Então, nós como crentes precisamos, longe de mim, entender isso. Tem gente que fala assim, você que é crente de banco, larga de ser crente de banco. Olha, como assim crente de banco? Todos nós sentamos no banco para adorar a Deus. Quem vem para cá, ele vai para o banco. Mas tu, às vezes, pensa que um cara é crente de banco, lá na empresa dele está evangelizando. Lá na escola dele está evangelizando. Lá em Manaus tinha uma menina lá, ela tinha o quê? Uns
uns 16, 17 anos, aquela mocinha lá. Ela era líder na escola dela, na hora do lanche, ela fazia um culto na escola dela, de culto de adoração a Deus. Uma adolescente quase jovem. Ela fazia um culto lá na escola dela, aí tinha as fotos, tinha filmagem, na escola dela, ela adorando a Deus, o povo adorando a Deus, que é uma coisa linda. Se você tem coragem para ir, tem jovens falando de Jesus na escola. Então, irmão, aqui ninguém é crente de banco. Aqui a gente senta no banco para adorar a Deus, sim. Mas a gente trabalha lá fora. É lá na escola, na faculdade, no emprego. Ah, não, porque eu estou no emprego, eu não posso falar. Não, na hora do patrão é do patrão. Não atrapalhe a produção do patrão. Não roube o dinheiro do patrão, parando o trabalho para evangelizar. Mas se eu estou capinando, e tem um cara capinando do meu lado, dá para falar de Jesus capinando, não dá? Dá. Mas se eu estou fazendo uma cirurgia, não dá para falar de Jesus fazendo cirurgia. Eu tenho que estar focado ali. Se bem que a turma fala algumas coisas da cirurgia, a gente escuta às vezes falando. Mas o que é preciso? Eu focar no meu trabalho e saber que eu tenho que produzir. Mas na hora do almoço, na hora de folga, eu posso evangelizar. Eu tenho o telefone do colega, eu posso convidá-lo para a igreja. Então, irmão, para a glória de Deus, eu sempre evangelizei no quartel para a glória de Jesus. Muitos jovens lá se converteram na União Evangélica, hoje são pastores, porque tem um trabalho dentro do quartel para a glória do Senhor. Aleluia. Muito bem. Um dos aspectos, aqui ele fala aqui da questão do apóstolo Paulo, que ele ajudou, no caso ali do Onésimo, que Onésimo se converte com Paulo fala do discipulado dele, aquela coisa toda. Onésimo era um escravo fugitivo de Filemão. E Filemão dá a entender que ele conhecia Filemão, porque ele era amigo de Filemão. Mas uma carta para Filemão para ele que cuidasse de receber esse Onésimo como irmão. Não como escravo fugitivo. Não como escravo que roubou. Quem sabe pegou alguma coisa e não sabe. Mas Paulo falou, o que tiver, põe na minha conta. Paulo fez isso. Ou seja, ajudou aquele homem ali. Então é importante a gente entender que o cuidado que a gente tem que ter com o nosso discípulo, ele gera todas essas coisas, toda essa preocupação com a pessoa. O aspecto importante do discipulado também é confirmar a fé. Não adianta você estar com uma pessoa discipulando ela e ela está com a cabeça divagando. Eu orava por um homem com câncer, meu discipulado foi discipulado de um homem canceroso, toda semana eu era discipulado dele, orando, a igreja orando, tudo mais com câncer, uma santa desse tamanho na cabeceira dele. Aí eu falei, olha aqui, Tatão, a glória pertence a Deus, hein? Jesus te curando, tu não vai botar a glória dele nisso aí não, hein? Tu vai confiar. Não, eu confio em Deus, aquilo ali era de um parente dele, que botou ali. Quando eu saí, a esposa, esse aqui é o primo do Tatão, irmão do Tatão. E aí ela fala assim, pastor, eu não sou pastor, eu sou evangelista. Mas o que o senhor acha do homem lá, o pastor que chutou a santa? Eu não faria o que ele fez. Eu não chutaria a santa. Ele chutou um elemento de adoração do povo aí, um povo que gosta. Eu não faria o que ele fez, mas o que ele fez muita gente pensar. Aí tinha uma garrafa térmica em cima do balcão, tá vendo que a garrafa térmica deu um insight? Tá vendo que a garrafa térmica? Eu tô vendo. Se tu quiser dizer, garrafa térmica, tu é meu Deus. Garrafa térmica, tu é tudo para mim. Garrafa térmica, eu te adoro. Você tem o direito, pela Constituição brasileira, de adorar a garrafa térmica. Mas, quanto a mim, eu prefiro adorar o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que deu o Filho dele para morrer pelos meus pecados, para me dar a vida eterna. Aí ele falou assim, tá bom. Morreu o assunto. Saí de lá, Tatão morreu o Jorge, que me levava lá, que era primo do Tatão. No enterro do Jorge, Deus fez uma maravilha também lá, gente voltando para Jesus no enterro do Jorge. E aí, na saída do cemitério, nós despedimos dos irmãos, alguém bateu nas minhas costas. Quando eu olhei para trás, era o homem da garrafa térmica, que era primo do Jorge. E eu não vi ele no enterro. Esticou a mão para mim e disse, a paz do Senhor, irmão Robson. Eu falei, a paz do Senhor, meu irmão. Ou seja, não tem que rachar a cabeça dele e arrancar a santa da cabeça dele e enfiar a Bíblia na cabeça. É o Espírito Santo que trabalha no coração da pessoa. Faz aquilo que o Espírito Santo mandar, que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
E aquela semente foi colocada no coração dele. E agora ele é um crente lavado e remido no sangue de Jesus. Então é isso que a gente tem que entender, irmãos. Muito bem? E isso, com isso, confirma a fé. Isso é confirmar a fé. Uma pessoa não pode estar brincando de ser crente. Tem que ser um crente verdadeiro. Cada dia mais crente. O teu discípulo, ele era crente ontem um tanto. Hoje tem que ser mais crente do que ele era ontem. Amanhã tem que ser mais crente do que hoje. Com o quê? Palavra de Deus. Bíblia nele. Para a glória de Deus. Muito bem? Aqui ele fala, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Licicônia e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A gente tem que entender, a gente às vezes acha que exortar é dar burdoada no povo. Não. É que a gente às vezes bota conotação nas palavras que na verdade não são. Exortar é dar estímulo, animar, estimular, persuadir. Isso é exortar. É animar a pessoa. Exortar é isso. A gente confunde com ralhar, aquela briga, ralhar. Porque se for briga no dicionário, vai falar de soco. O ralhar é com palavras. E é assim, ó, repreender severamente, fazer críticas veementes. Então nós aprendemos no começo que eu não tenho que criticar a pessoa, eu não tenho que ralhar com ela, eu não tenho que brigar com ela, eu tenho que ensinar a Bíblia para ela. E quanto à palavra de Deus, quanto ao ânimo dela como crente, eu tenho que animar ela na fé, animar sempre ela na fé, para a glória do Senhor Jesus. Já estamos acabando. E a gente vai ensinando o crente sempre seguir adiante na vida dele, confirmando cada vida do novo crente. Muito bem. Paulo conhecia essa necessidade, irmão, de fortalecer a fé dos irmãos, a ponto dele arriscar a vida dele. Ele arriscou a vida dele fazendo outra viagem para ir lá confirmar a fé dos irmãos. Porque ele achava que nós louvamos a Deus por isso, que nós aqui não corremos risco de vida para fortalecer a fé dos irmãos. Mas os irmãos viram por aí pela internet um pastor lá no Oriente Médio, eu não lembro agora qual o estado, país mesmo, sei que é, não sei, aquela turma braba lá que não gosta do povo seja crente. Prenderam o pastor e falaram, nega a tua fé. Nega a tua fé, senão tu vai morrer. Não, não nego não, tá doido, abandonar Jesus nada. Ele é o pastor da igreja. Nega a tua fé, rapaz, né? E dizia, fazer propaganda, não vou, eu estou com Jesus e não abro. Pode me matar que eu não largo Jesus. Tu imagina ele, o pastor da igreja negar a fé, para onde iriam as ovelhas? E ele ficou firme. Botaram ele, irmão, sabe esses ganchos de talha industrial? Penduraram ele ali na corda, para tirar em cima de um caminhão, e a corda no pescoço. E ele ali, ele fazia assim, ó, dando tchau para as pessoas, sorrindo, como se estivesse embarcando num avião para viajar. Olha que coisa. Não negou a fé em Cristo, pendurado na forca, dando tchauzinho, sorrindo para as pessoas, dizendo, ó, tchau, a gente se encontra no céu. Remanta lá, basúbia. Tchau, a gente se vê já no céu. Fica firme que vale a pena morrer por Jesus. E aquele homem foi enforcado, irmão. Aquele mártir. Agora, nos nossos dias, está na internet aí. Alegre, no coração alegre, morrendo por amor a Cristo. E nós vivemos num país que, graças a Deus, por enquanto, temos a liberdade de falar de Jesus. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos falar de Jesus para as pessoas. Vamos trabalhar com esforço, com dedicação. Para que quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O que é apresentar perfeito em Jesus Cristo? Perfeito, irmão, vai ser no dia da nossa redenção. Nós estamos nesse corpo aqui, somos pecadores, lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas essa perfeição que ele está dizendo é tipo assim, olha, a tentação chega a ele repreende. Ele não é dado ao pecado, ele não é dado ao vinho, ele foge do pecado, ele procura viver em santidade. Essa é a perfeição que ele está dizendo, apresentar nessa condição. Quando eu estou evangelizando uma pessoa,
E quando eu falo para ela de novo nascimento, eu falo assim, conhece alguém na tua família que antes não era crente e agora é? Conheço. Como é que era a vida dele? Ah, rapaz, pingaiada, droga, sei que é lá, mulherengo, blá, blá, blá. E agora, como? Agora ele é outra pessoa. Pois é, esse é o novo nascimento. Isso é o nascer de novo. Então tu mostra para a pessoa que o comportamento que tem alguém perto dela, um crente perto dela, que às vezes ela não gosta nem de ouvir, mas ele sabe que aquele crente dá testemunho. Aquele crente é a questão da perfeição. Isso é o aperfeiçoamento que Paulo fala. Não é o aperfeiçoamento top, como Jesus está glorificado. Não, nós seremos como ele é. Mas, por enquanto, estamos nessa condição aqui, lutando, porfiando por entrar pela porta. Amém, meus amados? Tudo bem? Por último, irmão, Paulo se conhecia alguns princípios que nos apresentam a palavra de Deus. Tudo o que fazia em nome do Senhor Jesus e como ao Senhor Jesus. E tudo que ele fazia, irmãos, para servir o Senhor, acima de qualquer coisa. E o Senhor Jesus, ele fala, porque Deus amou muito de tal maneira, João falando, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse condenado por ele. A mola mestra da nossa vida, a mola mestra da obra redentora, chama-se amor de Deus. Amor ágape. Esse é a motivação. Quando Deus nos ama, ele nos ama com amor ágape. Esse amor de Deus nos entrega Jesus. Quando eu aceito Jesus, o amor ágape entra em mim. Quando o amor ágape entra em mim, eu sou grato a Deus. Quando eu sou grato a Deus, eu começo a amar Deus. Quando eu amo a Deus, eu não amo Deus com amor ágape, que só quem tem ágape é Deus. Porque o amor de Deus sobre a minha vida, ele é incondicional. Mas o meu amor para com Deus, eu posso falhar. Então não é o amor ágape, é o amor agapau ou agapão. Então eu amo a Deus com amor agapão. O ágape gerou em mim o agapão. Mas quando eu olho para o meu irmão, o amor ágape gera em mim o amor filéu. Eu não consigo amar o irmão com amor ágape. Não, a gente não se ama com ágape não, irmão. O ágape só provém de Deus. Aleluia. Então o amor ágape em mim, gera em mim o amor filéu. Aí eu amo meu irmão. Eu amo o irmão com amor filéu. O amor de mulher e marido é o amor eros, irmãos sabem. E o amor familiar, pai, filho, irmãos, parentes, tios, é o amor estorger, que é o amor de familiar. Então, nós temos que saber disso. Tudo é com base no amor. Então, quem é amado de Deus, ama a Deus. Jesus falou isso, aquele que me ama será amado do meu Pai. Então, quando eu amo a Deus, eu amo meu irmão. A Bíblia fala também, como pode alguém amar a Deus que não viu, não amando o seu irmão? Então, se tu não ama teu irmão, tu não está amando a Deus. Se eu amo meu irmão que eu estou vendo, se eu não amo meu irmão que eu estou vendo, eu não amo a Deus, é papo furado. Eu posso cantar, me emocionar, bababá, mas não falo com meu irmão. Estou brigado com meu irmão. Tá chorando à toa, filho. Está chorando de emoção. Porque não está amando a Deus. Só consegue amar a Deus quem ama seu irmão. Amém, meus amados? Que o Senhor nos abençoe.